Parei aqui é o seguinte, nós temos a primeira lei, que é a 13.979, que é de 6 de fevereiro. E atenção a essa data, 6 de fevereiro. Por que eu quero chamar sua atenção para essa data 6 de fevereiro? Gente, essa lei de 6 de fevereiro foi a primeira lei que tratou da questão da Covid e demonstrava ali a importância de termos uma preparação do Brasil para as questões envolvendo a pandemia que estava por vir. Porque a lei foi criada para mandarmos uma delegação brasileira para resgatar os brasileiros que estavam lá na China. E atenção a isso, 6 de fevereiro, vamos lá, de novo, 6 de fevereiro. De 6 de fevereiro, hoje, 17/4, são 2 meses e meio que nós, Brasil, estamos relativamente perdidos nas questões trabalhistas e estamos correndo, apagando incêndio. Aí eu te pergunto, será que em 2 meses e meio não deu tempo para o governo se planejar economicamente, socialmente, no aspecto de saúde, para chegarmos, então, ao momento crítico que nós estamos vivendo? É uma indagação interessante, né? Porque se em fevereiro eles já sabiam que o caos estava por vir, porque nós mandamos uma delegação lá para a China para buscar os brasileiros que estavam isolados, será que nós não tínhamos essa previsibilidade? Então, vale essa reflexão. E essa reflexão é importante para justamente analisarmos todo o problema trabalhista gerado em decorrência dessa pandemia. Por quê? Primeiro aspecto, como vocês têm acompanhado, desde final de março, nós estamos tendo diversas elaborações de medidas provisórias. Já foram quase 25 medidas provisórias, são 23. Estão me falando aí que esse final de semana saem mais 2, então seriam 24 medidas provisórias que o governo elaborou com relevância e urgência para tratar da questão da pandemia. Mas eu te pergunto, ora, o governo precisava realmente sair correndo e tentar apagar o incêndio da forma que foi, incêndio jurídico, nem questão política, isso não nos interessa nesse momento. O incêndio jurídico, através de 22 medidas provisórias, caminhando aí para 23, 24, 25, talvez esse final de semana? A resposta é óbvia, não. A relevância e urgência existe, mas a relevância e urgência está alicerçada numa previsibilidade social. Então, muita atenção a isso, tá? Porque essa lambança jurídica que nós estamos vivendo nesse momento de caos, essa lambança jurídica é justamente o quê? Fruto de um despreparo técnico, tanto econômico quanto jurídico, tá? A decisão do STF, nesse momento, que julga a constitucionalidade da medida 936, é importante que ocorra nesse momento, é importante que o STF se pronuncie, contudo, é uma questão que deveria ter sido refletida e discutida antes da medida provisória ter sido editada. E essa medida provisória devia estar pronta assim que começaram a sair os decretos legislativos, assim que começaram a sair, os decretos estaduais, fechando os estabelecimentos. Por quê? Olha que interessante. Na cidade, no estado de São Paulo, e aí o que a gente tem essa nossa realidade particular, desde o dia 16, 17 de março, nós já estamos convivendo com o fechamento de estabelecimentos, com o fechamento de espaços públicos, suspensões de prazos jurídicos. No estado de São Paulo, nós tivemos um decreto do governador, salvo engano, dia 22, 24, que fechou todos os estabelecimentos no estado de São Paulo. Foi aí, então, que surgiu o caos, e aí, enfim, começou aquela discussão, o que vai ser dos empregos, o que vai ser da economia, tá certo o governador, tá certo o presidente, enfim, começou todo aquele caos. Mas, como eu repito para vocês, a lei que trata da questão da Covid é de 6 de fevereiro. Então, nada justifica a forma em que as coisas estão sendo tratadas, tá? Vale essa primeira observação, que é uma questão social. Segunda questão bem relevante, as questões trabalhistas sendo tratadas da forma que estão, através da medida provisória 927, através da medida provisória 936,
violam ou não violam direitos constitucionais dos trabalhadores? É isso que o STF está analisando agora. E é isso que é importante termos em mente. É tão relevante e tão importante essa questão que o STF está nesse momento dizendo viola ou não viola. Nós já tivemos três votos pela violação da Constituição e tivemos 3 votos pela não violação da Constituição ante a situação de pandemia e aí a calamidade pública ocasionada. Então, assim, é uma questão bem delicada se existir espaço social para isso ou não. Fato é, nós não teríamos a relevância e urgência se o governo tivesse agido de forma preventiva e de forma inteligente. E aí é uma crítica direta, tá? Quero cumprimentar todo mundo que está entrando aí, estou vendo bons e velhos amigos, alunos, prazer, enfim, todo mundo que está entrando aí, não consigo acompanhar online, porque é muito rápido, mas prazer em encontrar todo mundo aí, enfim, estou com saudades de todos, não vejo a hora de passar logo essa situação para dar um abraço a todo mundo, e como eu venho dizendo para todos vocês, o café vai ser por minha conta e a fatia de bolo também, vamos engordar vocês depois da pandemia, enfim, sintam-se à vontade para me cobrar café com bolo, um pão de queijo, enfim, quero pôr a conversa em dia e encontrá-los. Vamos lá, vamos continuar então. Mais uma vez, obrigado ao Centro Acadêmico pela oportunidade e vamos continuar com o debate da questão trabalhista. É isso aí, tem alguns querendo nota, né, Kathleen? Por exemplo, elogiando por ser professor, o melhor professor. Kathleen, você não é mais minha aluna esse semestre, então não adianta puxar muito o saco não, tá bom? Valeu, é isso aí. A Bianca também, aí que legal, é isso aí, gente, bacana. Pessoal, vamos lá então. Eu separei vários temas aqui na questão trabalhista para nós estudarmos. Um primeiro tema bem interessante é o seguinte: a questão do teletrabalho. A medida provisória 927 permitiu com que o trabalhador trabalhe à distância. Então, o trabalho em domicílio, que a gente tem lá no artigo 6º da CLT, ele tem um desdobramento que no artigo 75 e seguintes, que vai justamente falar da questão do teletrabalho, que é o trabalho utilizando ferramentas de telecomunicação. Tá? O pessoal perguntando da aula da noite, a aula prossegue, gente, eu nunca vou deixar de dar aula, São Judas minha casa, minha vida, certo? Ainda mais está sendo gravada, é isso aí, São Judas sempre, aula sempre, nunca vou deixar vocês na mão, certo? Então, voltando aí à questão do teletrabalho, o teletrabalho foi instituído pela medida 927, que foi a primeira que nós tivemos. Acontece que o teletrabalho, ele simplesmente existe na CLT, mas boa parte das empresas não estava preparada para o teletrabalho. E da noite para o dia, simplesmente, as empresas disseram aos seus trabalhadores, muito bem, a partir de amanhã vocês estão trabalhando em casa. Opa, não é assim que as coisas funcionam. Por quê? Em regra, quem está trabalhando em casa, conforme o artigo 62 da CLT, não tem limitação de jornada. Eu vou falar de fato príncipe, está anotado aqui, eu fiz um roteirinho aqui para não me perder, força maior, fato príncipe, daqui a pouquinho eu chego aí. Tá bom? Tô vendo o pessoal pedindo aí. Isso aí, eu já chego. Tá? Então, assim, a questão do teletrabalho é de extrema sensibilidade, porque está acontecendo comigo, com vocês e com outras pessoas que vocês conhecem. O trabalhador, da noite para o dia, é remetido para trabalhar em seu domicílio, mas a empresa não perguntou se ele tinha um local de trabalho adequado, não perguntou se ele tinha equipamentos para trabalhar, não perguntou se ele tinha uma internet de banda larga, não perguntou se as condições ambientais de trabalho na casa dele eram adequadas ou não. Ou seja, simplesmente o trabalhador vai para casa trabalhar, porque aqui não dá para você trabalhar. Então, assim, os trabalhadores que estão em home office, que estão trabalhando de forma teletrabalho, tem problemas trabalhistas significativos. E boa parte das empresas não pensaram nesses problemas trabalhistas. Por quê? O que a empresa deveria ter feito? A empresa deveria ter feito um aditivo contratual no momento que o trabalhador saiu para trabalhar na residência dele ou em outro lugar, para justamente permitir o trabalho em domicílio, fixar responsabilidades ou não da empresa, fixar a responsabilidade do trabalhador pela máquina ou pelos aplicativos que ele usa, pelas senhas que ele tem, e mais, um detalhe de extrema importância,
A Lei Geral de Proteção de Dados, que ninguém pensou. Quando as pessoas foram remetidas para casa, então, no meados de março, ninguém discutia ainda a prorrogação da Lei Geral de Proteção de Dados, que entra em vigência agora em agosto. Ainda não foi alterado isso. Enfim, tem um projeto passou no Senado, não passou na Câmara, e a gente está nessa discussão. Então, em tese, se a Lei Geral de Proteção de Dados entra em vigência em agosto, como é o cenário real que a gente tem hoje, a situação que nós vamos ter é o trabalhador tem a sua imagem vinculada ao sistema eletrônico, como, por exemplo, um computador, uma reunião eletrônica, um software, alguma coisa do gênero, e a sua imagem, então, vai ficar gravada no banco de dados da empresa, a empresa pode replicar isso depois de agosto de 2020, o que gera uma violação em tese de direitos do autor baseado na Lei Geral de Proteção de Dados. Então, assim, foi tudo feito de forma muito abrupta e desproporcional. Isso não deveria ter acontecido realmente. Tá? As empresas precisariam ter pensado um pouco mais e com mais atenção nessa questão de remeter os trabalhadores para o teletrabalho. E aí nós temos ainda, na questão do teletrabalho, um outro problema seríssimo, a sobrecarga de trabalho de muitos de nós. Eu falo isso porque eu estou com uma jornada dupla, você pode ver, eu estou aqui no escritório, então eu chego cedo aqui no escritório, fico até a noite quando elas acabam, 10h40 da noite, eu fico aqui no escritório, isolado, trago a minha marmitinha, como aqui e tal, enfim, como a realidade de todos nós aí nesse momento de isolamento social, enfim, então eu não estou colaborando. Mas aí qual o problema que nós temos? Que nós estamos trabalhando muito mais, mas muito mais mesmo. Tá? Então, pessoas que trabalhavam em torno de 8 horas por dia, ao serem remetidas para o teletrabalho, em virtude da demanda, estão trabalhando 10, 12 horas, inclusive aos finais de semana. E como eu falei para vocês, lá no artigo 62 da CLT, o teletrabalho não ganha hora extra. Então, olha o problema gerado para os trabalhadores de forma significativa com o teletrabalho. Além disso, a medida provisória 927, ela instituiu a possibilidade de um banco de horas específico para os trabalhadores. Então, você tem a possibilidade de ter um banco de horas voltado somente para esse momento de pandemia, no qual os trabalhadores trabalharão e as horas serão, então, acumuladas nesse banco de horas para serem debitadas em até 18 meses após cessar a pandemia. Ou seja, o trabalhador ele pode estar em casa agora, sem fazer nada, e as horas estão sendo lançadas no banco de horas. E quando acabar a pandemia, ele vai ter que trabalhar incessantemente por conta dessas horas lançadas no banco de horas. Então, assim, meus amigos e minhas amigas, as questões trabalhistas são e foram relegadas a um segundo momento. E o desespero do governo foi tamanho que, na medida provisória 927, que foi a primeira, lá do dia 22 de março, ele foi pego de surpresa. Simplesmente, todo mundo começou a parar, os governos municipais e estaduais começaram a parar, e o governo, então, se viu obrigado a editar uma medida provisória. E ele fez uma lambança muito grande nessa medida provisória. Tá? Então, o primeiro ponto é esse, o governo não acertou o ponto da medida provisória e nem o time da 927. No entanto, que nós tivemos o artigo 18 da medida 927 revogado por um Twitter do presidente no mesmo dia, porque no artigo 18 ele previa o que a 936 determinava, que era a suspensão do contrato de trabalho, mas sem prazo, sem condições, simplesmente a empresa podia suspender o contrato de trabalho. E aí o governo percebeu a maluquice jurídica que tinha feito e revogou o artigo 18 da 927. Tá? Então, assim, o primeiro ponto que eu quero deixar para vocês é essa questão do teletrabalho, a ausência de previsibilidade da empresa, a ausência de uma proteção jurídica da empresa e, ao mesmo tempo, a exposição extrema do trabalhador, da sua imagem e o excesso de trabalho. Tá? E aí muitas perguntas já chegaram. Cabe hora extra no teletrabalho? Não cabe, gente. Artigo 62 da CLT. Tá? Os trabalhadores que estão trabalhando exaustivamente, como eu estou, não vamos conseguir aí horas extras, tá? Perceba, não só, eu falo que estou trabalhando exaustivamente, não pela faculdade, tá? Mas, enfim, por conta das atividades profissionais do escritório, tá? Esse é um tema, então, teletrabalho. Outro tema que eu separei bem interessante, e aí eu conto com as perguntas e as participações dos senhores, é a questão da saúde do trabalhador nesse momento do Covid.
E aí tem vários aspectos a serem debatidos, né? Então, vamos lá. Novamente, só agradecer o Paul, a Regiane, o Silas e o Henrique, que pertencem à diretoria do Centro Acadêmico do curso de Direito. Enfim, parabéns pelo trabalho, parabéns pela preocupação, parabéns pela iniciativa, contem comigo. E agradecer o pessoal também do campus do Butantã, Paulista e Jabaquara, que aí nós temos a Saf, a Ingrid e o Murilo como diretores de campus e a Jaqueline, diretora de eventos aí também, tá bom? Muito obrigado a todos vocês pelo convite, vamos prosseguir, tá bom? Obrigado a vocês que estão participando, ex-alunos, alunos, colegas, pô, bem bacana mesmo, tá? Tô vendo aí todo mundo entrando, mandando mensagem, bacana, isso aí, gente. Tá, então, quando a gente fala de saúde do trabalhador, nós temos a saúde física e a saúde mental do trabalhador, que é uma preocupação que as empresas também não estão tendo nesse momento, por menos o governo, tá? Então, assim, quando a gente fala que o trabalhador trabalhando exaustivamente, isso gera danos à sua saúde. No trabalho em home office, o trabalhador está se alimentando pior, porque não é porque ele está em casa que está se alimentando melhor, ao contrário, ele não tem hora, não tem horário para pausa, ele não tem intervalos regulares. Tudo isso fica comprometido, essa questão biológica do trabalhador fica comprometida uma vez que ele está na residência dele, ele não tem os espaços definidos, e isso gera transtornos psicológicos significativos. Estou vendo que o Luiz mandou uma pergunta aqui. Luiz, sobre o banco de horas da 927. O banco de horas da 927 não é que ele beneficia só o empregador. O banco de horas da 927, ele beneficia o trabalhador porque o trabalhador vai manter o emprego. Acontece que da forma que ele foi elaborado, sem quantidade de horas para você ter no banco de horas, sem a possibilidade de você esgotar o banco de horas num prazo curto, você criou uma arapuca, digamos assim, para o trabalhador, uma armadilha muito grande para o trabalhador, que é o fato do trabalhador poder ficar tempos e tempos, como a gente está tendo agora, já são quase 30 dias afastado do trabalho, e todas essas horas sendo lançadas no banco de horas. Então, vamos pegar e fazer um cálculo simples, Luiz. Se a jornada do trabalhador são 220 horas, como prevê a Constituição Federal, ele não trabalhou um mês, então ele tem 220 horas no banco de horas que ele está devendo para a empresa. E aí, então, o trabalhador ele vai ter 18 meses para trabalhar essas 220 horas. Ou seja, o trabalhador vai ter que trabalhar sábado, o trabalhador vai ter que trabalhar, eventualmente, domingo, trabalhar além da jornada, sem o empregador ter um limite para exigir esse trabalho. Ah, mas ele manteve o emprego? Tá, mas e as condições de trabalho? Isso a medida provisória 927 não previu. Tá? E aí não dá para nós aplicarmos, eventualmente, uma regra direta, porque a própria CLT prevê que o acordo individual será válido para o banco de horas. Então, nesse caso, como nós estamos numa excepcionalidade, como a STF está decidindo agora, nós vamos ter justamente um cenário desse, em que um acordo individual valida o banco de horas, o trabalhador fica semi-escravo de um banco de horas criado para esse momento da Covid-19. Então, assim, é um problema muito sério pelo lado do trabalhador, a ausência de regulamentação que deveria estar lá na medida provisória 927, tá? A Zizi está colocando a questão da saúde do trabalhador, acidente de trabalho, eu já comento em seguida, tá? Que eu só parei para falar a pergunta aí do Luiz. Tá? Então, voltando à questão da saúde, nós estávamos falando da questão biológica do trabalhador, ou seja, o trabalhador que vai ter problemas de saúde por não ter intervalo, por não ter descanso respeitado. Além disso, o problema de saúde biológico irão aparecer também pelo estresse significativo que o trabalhador está sofrendo nesse momento, além de problemas psicológicos, tá? Como nós estamos aí com fatos notórios nas redes sociais, diversos trabalhadores que estão em home office estão enfrentando milhares de problemas psicológicos, quer entre eles, quer com a família e assim por diante. E o exemplo disso é o aumento de quantidade de pessoas que estão sendo vítimas de violência doméstica, sobretudo as mulheres e crianças, né? Perceba, isso demonstra o quê? Que as pessoas estão doentes nas suas casas, tá? O convívio pessoal está trazendo esse atrito que não é salutar aí para a nossa sociedade, tá? Vamos lá, continuando então. Quando a gente fala de saúde do trabalhador, nós temos que pensar o trabalhador que está trabalhando. Então,
qual é o amparo que a empresa está dando para ele? A lei não previu nada a mais para isso, tá? Ao contrário, as empresas estão abusando, às vezes, de conferências, as empresas estão abusando de jornada de trabalho e assim por diante. Está gerando problemas sérios aí realmente para os trabalhadores, tá? E não vamos esquecer, quando ele está em casa, não é porque ele está em casa que ele tem as mesmas condições de trabalho. Quando você está em casa, você tem filho, você tem cachorro, você tem barulhos, você tem, às vezes, ambientes inadequados para se trabalhar e assim por diante, tá? Por exemplo, na minha casa é um cubículo, eu não tenho espaço para nada, enfim, não dá para você dividir ambientes, não dá para você falar o seguinte, você fica no escritório, o outro fica na sala, o outro fica no quarto, não, a casa é pequena, eventualmente se eu precisar trabalhar de casa, eu estarei na sala com a televisão, com meu filho pulando ali no meio da sala, tá? Então, infelizmente, o empregador vai ter que se adaptar a essa realidade, não tenho isso, não tenho onde pôr meu filho no sistema de quarentena isolado, só tenho uma televisão na minha casa. E aí a televisão, meu filho vai ficar assistindo ali, enfim, não tem como trancá-lo em outro ambiente, tá? Então, isso tudo precisaria ter sido discutido por meio de um aditivo contratual para estipular como ia ser o teletrabalho, como ia ficar a questão da saúde, os intervalos, as pausas e assim por diante, tá? E aí a Zizi colocou justamente uma questão importante, que é a questão do acidente de trabalho. A pessoa que se contamina com um vírus é ou não é vítima do acidente de trabalho? Então, o grande problema que nós temos é que lá na medida provisória 927, o governo colocou um artigo para dizer o trabalhador que for contaminado com Covid não vai ter a configuração do acidente de trabalho, exceto se ficar provado um nexo causal. O que isso significa? Significa que se ele não estiver trabalhando diretamente na linha de frente com o combate ao vírus, dificilmente ele vai conseguir provar um nexo causal. E aí ele não vai ter acidentes de trabalho. Não tem acidente de trabalho, não tem estabilidade, e aí ele pode ser demitido a qualquer tempo. Então, vamos lá. O que seria um nexo causal para fins de Covid, por exemplo? O nexo causal para fins de Covid são os trabalhadores geralmente da área de saúde ou, eventualmente, os trabalhadores que lidam diretamente com pacientes ou trabalhadores que lidam com o serviço funerário, por exemplo. Em situações como essa, é possível você falar, então, que se tem um nexo causal. Caso contrário, não dá para falar em nexo causal. E um grande problema ocorre, por exemplo, em empresas que obrigam ainda os seus trabalhadores a trabalhar. Ora, o trabalhador está no transporte público e no transporte público, então, o trabalhador se contamina ali com o vírus. Ele vai ou não vai, eventualmente, ter acidente de trabalho? A regra é, não vai ter acidente de trabalho, porque a contaminação em percurso não vai gerar o nexo causal necessário. Então, olha o problema criado pela medida provisória 927, quando ela exclui do conceito de acidente de trabalho, o acidente de trabalho íntegro e o acidente de trabalho ocorrido se não ficar provado o nexo causal. Isso é um transtorno muito grande para o trabalhador, porque é certo que muitos trabalhadores foram ou estão sendo contaminados no percurso ou no ambiente de trabalho. E aí é uma incoerência significativa dessa medida provisória nesse ponto. Por quê? Ora, se o prefeito, se o governador manda você usar uma máscara para você não ser contaminado no ambiente de trabalho, então é sinal que o ambiente de trabalho gera contaminação. Se ele manda você usar luva, manda você usar álcool no ambiente de trabalho, é sinal que o ambiente de trabalho gera contaminação. Mas o dispositivo da norma prevê que não há acidente de trabalho por ausência do nexo causal, exceto aqueles casos de trabalhadores que trabalham diretamente e provarem que trabalham diretamente com o combate ao vírus ou lidando em situações que têm o vírus. Ou seja, novamente, o trabalhador ficou fragilizado nessa questão dos acidentes de trabalho. Então, Zizi, não sei se eu te respondi a pergunta, mas a questão é, nós não vamos ter uma assistência do Estado com um acidente de trabalho. E sim, o trabalhador que sofreu uma contaminação em decorrência do Covid vai ser tratado como qualquer outro. O que nós temos é, por uma questão de operacionalidade, a suspeita do Covid
para o trabalhador ou para um familiar, gera ele um atestado de 14 dias. O que significa isso? Então, basta o trabalhador ir ao posto de saúde ou ir, eventualmente, ao hospital, e ali ele já vai ter um atestado de 14 dias, afastando ele e até os familiares daquele ambiente, para evitar a propagação. Tá? Entraram mais algumas questões aqui. A Josiane está colocando, e se for um profissional da saúde, é nexo causal, mas no caso do professor, se esse profissional for contratado de serviço temporário, como estamos vendo em hospitais, correndo atrás desses profissionais. Então, Josiane, é um problema muito sério, que é o seguinte, o profissional da saúde, ele vai ter um nexo causal até presumido, porque ele está lidando com a questão de saúde. Qualquer outra profissão que não seja o profissional da saúde, ou não sejam pessoas que lidem com contaminados do Covid diretamente, você não consegue configurar esse nexo para fins e acidentes de trabalho. Tá? Então, é bem... Acho que deu uma travada, hein? Vamos lá, vamos voltar. Vou voltar à pergunta da Josiane, então. Josiane, retomando, acho que deu uma travada. Para os profissionais da saúde, há uma presunção de nexo causal, porque ele está lidando diretamente com a situação. Agora, para os demais trabalhadores, ele vai ter que provar. E aí é uma situação bem delicada, porque você não tem essa proteção para todos. Tá? Então, é uma questão bem delicada, mesmo sendo contratados pontualmente, por exemplo, um hospital de campanha, o trabalhador vai ter que provar que ele atuou no hospital de campanha. E aí, enfim, eu vou dar um exemplo de uma das empresas que eu tenho aqui na minha base de clientes. Ela é uma empresa de terceirização de mão de obra. E eles continuam trabalhando. E aí, boa parte dos trabalhadores estavam com medo e está com medo de serem contaminados. Só que nenhum dos postos deles está em contato direto com pacientes do Covid. Então, a questão colocada pelos trabalhadores foi: tá, nós vamos ter algum amparo da empresa, a empresa vai nos dar algum suporte? A resposta nossa jurídica foi não, porque você não vai ter um nexo causal configurado diretamente, tá? E aí a Maria Isabel está colocando uma outra questão. E se ele estiver no grupo de risco, pode pedir atestado de 14 dias para se ausentar? Então, Maria Isabel, pode, se a empresa continuar a operar. Então, existe sim essa possibilidade. Bastaria ele comparecer a um posto de atendimento de saúde, e aí o médico dá a ele esse atestado. Agora, sem atestado, simplesmente por estar no grupo de risco, não há que se falar em afastamento, tá bom? Precisa do atestado médico. E o grupo de risco, me parece que agora está para sair uma resolução, um decreto, portaria, alguma coisa do Ministério da Saúde, alterando quem são as pessoas do grupo de risco, tá? Esse grupo de risco que estava definido no primeiro momento, aparentemente está sofrendo alterações, tá? Então a gente precisaria acompanhar para ver aí essa questão do grupo de risco. Mas dá sim para o trabalhador, ele, eventualmente as pessoas que convivem com ele, obter esse atestado. E aí vamos, já que nós falamos de atestado, aproveitando a sábia pergunta da Maria Isabel, a questão do atestado. Pessoal, sem atestado, a empresa não é obrigada a afastar o trabalhador e ela não é obrigada a abonar esses dias. Tá? A gente tem recebido aí algumas consultas de alguns clientes que estão justamente com essa dúvida. Tá, o trabalhador faltou dizendo que ele está com Covid ou que ele está no grupo de risco. Mas cadê o atestado? Sem atestado é falta injustificada. Tá? O trabalhador que está trabalhando ainda tem que apresentar atestado. Tá? O Pedro mandou uma pergunta, vamos ver aqui, Pedro. Se o salário do cliente for reduzido, também irá ocorrer diminuição dos descontos, que são impostos do governo, INSS, FGTS, do obreiro. Então, o Pedro está perguntando o seguinte: salário reduzido gera diminuição de encargos. Lógico, é uma consequência. Então, o governo vai ter uma arrecadação menor, porque sobre a folha de pagamento incidem diversos impostos. Então, você vai ter uma redução de tributação incidente sobre a folha. Acontece que aí nós temos um outro fator, né, Pedro? Que é o governo instituiu a medida provisória 936 que permite a suspensão do contrato ou mesmo a redução de jornada. E nesse caso, o governo ele assume parte do pagamento. Então, o cenário que nós estamos tendo
As empresas, em tese, vão recolher um pouco menos de folha de pagamento, o impacto não vai ser muito grande, mas o maior impacto realmente é o fato da empresa não pagar ou pagar proporcionalidade do salário, conforme a medida provisória 936, que está em votação agora, nesse exato momento lá no STF. Tá? Nesse momento que a gente está fazendo a live, eu acho que o Gilmar Mendes já se pronunciou e em breve aí nós vamos ter a decisão da corte falando se a medida provisória é constitucional ou inconstitucional. Se for constitucional, sorte do governo, sorte dos trabalhadores, sorte da sociedade. Se for inconstitucional a medida 936, aí é o pandemônio total na sociedade, né? Aí o Deus nos acuda, porque, conforme informações do ministro Luiz Fux, hoje, nós já temos 3 milhões de pessoas cadastradas na plataforma do governo para receber parte do salário. E se ela for inconstitucional, precisar de intervenção do sindicato, aí realmente a situação vai ficar bem delicada. Tá? Entrou uma outra pergunta aqui da questão dos EPIs. Sem EPI, o trabalhador pode se recusar a trabalhar? Então, não pode se recusar a trabalhar. Tá? O que cabe, eventualmente, é o trabalhador fazer a denúncia e a fiscalização do trabalho atuar a empresa e, eventualmente, o trabalhador que sofrer algum prejuízo processar a empresa, mas se recusar a trabalhar, não. Perceba, nós temos uma disposição lá na CLT que prevê a justa causa da empresa ao trabalhador que não usar EPI, tá? Que não usar EPI. Mas nós não temos uma disposição, nesse caso, do trabalhador que não tem o EPI para ele dar a justa causa à empresa. Teria que ser um caso de rescisão indireta, tentar enquadrar, mas para rescisão indireta precisa de ação. Ação, o judiciário está parado, então o trabalhador vai ter que continuar trabalhando nesse caso, que é um problema sério. Tá? Pelo menos essa é a primeira análise. Precisaria analisar o caso concreto, mas, enfim, no primeiro momento, sem EPI, ele tem que continuar trabalhando, e aí qualquer prejuízo que ele tenha, a responsabilidade vai ser da empresa. Tá? O Luiz trouxe uma informação importante aqui para a nossa live, que está 5-3 pela constitucionalidade. Obrigado, hein, Luiz? Eu não estou conseguindo acompanhar aí, enfim, a gente está aqui ao vivo, mas é uma questão bem importante que o Luiz nos trouxe. Então, perceba, a medida provisória está passando, ainda bem, isso traz uma segurança jurídica a todos nós. Tá? Não que eu concorde com isso, ao contrário, eu acho que o sindicato deveria ser um agente social, o sindicato deveria participar, sou a favor da participação do sindicato, mas se o governo já editou a medida provisória sem o sindicato, nós temos desde o dia 1º até hoje, dia 17, os contratos sendo firmados de forma individual sem a participação do sindicato, demorou muito para termos aí essa intervenção do sindicato. Tá? Então, é uma questão bem delicada mesmo, a perda de time do governo. O governo já devia ter, na medida provisória, ter colocado os sindicatos, o que mostra o enfraquecimento da atividade sindical. Tá? O governo não se importa para o sindicato e não vem se importando desde a época do Temer, com a reforma trabalhista de 2017. Então, o erro foi dos sindicatos. Tá? Deixa eu me ver aqui, tem mais perguntas, está passando uma velocidade mais rápida, mas a gente já volta já às perguntas. Tá, entrou a pergunta aqui no caso de suspensão dos contratos de trabalho, como fica a remuneração? Eu já respondo, só falar aqui a questão do EPI, que foi a pergunta da Josiane, e o Rodrigo também colocou os postos de saúde. Então, a questão dos EPIs e do excesso de trabalho para os profissionais da saúde. Para aqueles que são meus alunos, a editora Mizuno está publicando um livro sobre Covid-19 das relações de trabalho. Eu escrevi um artigo justamente sobre os profissionais da saúde. Para quem não é, depois me procura, manda o WhatsApp, manda mensagem. Eu compartilho esse artigo que eu publiquei nesse livro que está para sair agora, sobre os profissionais da saúde. Um dos pontos que eu coloco é justamente esse, da questão da saúde desses profissionais, que ninguém está tutelando por eles. Nós precisaríamos de uma medida provisória para esses profissionais da saúde, para dar a eles EPIs específicos, para dar a eles condições de trabalho, para regulamentar essa atividade nesse momento. Tá? Então, os profissionais da saúde estão sendo sucateados nesse momento, pelo menos nos grandes centros, onde nós temos aí a superlotação já do sistema,
e nós precisávamos nos preocupar com eles no aspecto trabalhista. Isso não está ocorrendo. Tá? E eu não vejo mobilização social para esse grupo de trabalhadores, profissionais da saúde. Tá? Eles precisariam realmente agora de uma ajuda legislativa e protetiva, tá? Para atender a esse grupo. Tá? Eu já volto à questão da remuneração, que ficou pendente, eu já coloco isso aí para vocês, mas vamos lá. Tem um outro tema bacana aqui para a gente, que eu separei para a gente analisar, que é as demissões online. Demissões online. A cliente está perguntando sobre férias individuais ou coletivas, eu já respondo já também. Tá? Eu vou pedir depois para o Paul, então novamente eu agradeço o Paul, a Regiane, o Silas, o Henrique, a equipe aí do Centro Acadêmico. Paul, se você puder gentilmente separar as questões e me mandar, isso facilita eu poder responder, porque enquanto isso eu vou conversando aqui com os colegas, algumas coisas vão ficando pendentes, senão eu deixo de responder as perguntas. Tá? Mais uma vez, parabéns ao Centro Acadêmico do curso de Direito da São Judas, parabéns a São Judas, e enfim, é sempre bom debater esses temas com vocês, é um tema bem importante aí. Obrigado a todos vocês que estão participando, perguntando, é isso aí, gente, vamos lá, vamos tocar. E depois, se vocês precisarem, vocês têm meus contatos, podem me chamar aí na particularidade, eu responderei todas as perguntas se porventura a live acabar, porque eu sei que o tempo está passando, tá? E eu falo bastante. Então, vamos lá rapidinho, enquanto o povo está separando aí para mim as perguntas. Pessoal, uma questão muito importante, mas muito importante, são as demissões online que estão ocorrendo. Tá? Eu tenho recebido uma quantidade significativa de perguntas e demandas dos empresários que eu atendo normalmente, que é justamente essa. Eu posso demitir online? Bem, poder pode, né? A empresa está fechada, nós temos aí o decreto dos governadores e dos prefeitos, diversos decretos fechando os estabelecimentos, limitando a circulação de pessoas. Então, enfim, não tem o que fazer, tem que realmente demitir online. O problema é como essas demissões online estão ocorrendo. Tá? Recentemente eu recebi aí o caso de uma moça que simplesmente ela recebeu um e-mail, a hora que ela abriu um e-mail, estava sendo demitida por e-mail. Peraí, não é assim que as coisas funcionam. Tá? Tem que haver uma dignidade e um respeito ao trabalhador, no sentido de uma videoconferência, explicar para ele os motivos, saber qual a razão, e não simplesmente um e-mail. Eu falo isso pelo seguinte, não há processo seletivo que ocorra por e-mail. Não faz processo seletivo por e-mail, contrata por e-mail. Então, da mesma forma que você respeita a contratação, tem que respeitar a demissão. E está todo mundo muito sensível nesse momento. Perder o emprego agora gera angústia, gera preocupações e assim por diante. Então, se a empresa não observar corretamente a questão da demissão, mesmo ela sendo online por questões físicas, é possível sim dano moral e ressarcimento de danos nesse momento, tá? Além disso, o excesso de jornada, danos materiais que o trabalhador possa estar sofrendo nesse momento podem ser requeridos na Justiça do Trabalho, tá? Vamos lá. O Paul mandou aqui algumas perguntas que ele está separando. Muito obrigado, Paul, novamente. Obrigado ao Centro Acadêmico. A Jaque perguntou o seguinte: férias individuais e coletivas, existe alguma recomendação para priorizar pessoas e do grupo de risco? Então, já aqui, demais colegas, não existe nenhuma orientação nesse sentido. O que nós temos pela medida provisória 927, uma das opções da empresa era justamente dar férias individuais e coletivas. Agora, quem são os trabalhadores desse grupo? Aí fica a critério da empresa, tá? Quem são os trabalhadores fica a critério da empresa. Como eu falei, considera-se grupo de risco aqueles que têm atestado. Quem não tem atestado, infelizmente, não é grupo de risco. Então, é importante o trabalhador que está em algum grupo de risco, ele tentar obter aí algum atestado médico para poder se afastar do trabalho. Tá? Caso contrário, não tem prioridade alguma. E a questão de férias, é interessante ter férias individuais ou coletivas? Sim. Eu acho que de todos os mecanismos que nós temos na lei, talvez os melhores mecanismos que nós tenhamos foi justamente a empresa colocar os trabalhadores em férias individuais e coletivas. É o que é mais justo e razoável, tá? Qual o problema das férias individuais e coletivas? Que já faz um mês praticamente que as empresas estão fechadas. Então agora, nesta semana que vai entrar, as empresas vão ter que pensar no plano B,
porque, em tese, aquelas que deram férias individuais ou coletivas há um mês atrás, as férias estão vencendo agora. E aí, como é que fica essa questão das férias coletivas e individuais? Vencidas, tudo bem, o trabalhador perdeu as férias que ele teria por direito, mas e agora? Você vai fazer o que com esses trabalhadores? Jogar todo mundo no banco de horas, suspender o contrato? Questão bem delicada mesmo. A Ana perguntou aqui, nos casos de pedido de inovação de acordos trabalhistas, o reclamante que também está desempregado, é obrigado a aceitar? A Ana está colocando uma questão que a jurisprudência está apresentando, que é o seguinte, algumas empresas possuem acordos trabalhistas e, em razão da pandemia, elas estão alegando motivo de força maior para não cumprir o acordo trabalhista, estão pedindo uma renegociação. Ana, o trabalhador que sofreu ou sofre uma demanda dessa, uma repactuação do acordo, ele não é obrigado a aceitar. Tá? Ele não é obrigado a aceitar porque ele tem um título executivo judicial na mão que é executável. Resta saber o seguinte, ele vai conseguir executar? Porque uma das realidades que eu tenho aqui, justamente, é o trabalhador que não está conseguindo executar. Tá? Nós temos aí na minha base alguns trabalhadores que simplesmente já estão sem receber acordos trabalhistas. E aí nós vamos executar a empresa e aí o sócio não vai ter nada e ninguém vai ter nada. Então, talvez repactuar é uma forma de você tentar aí eu conseguir receber. Eu tive um caso desse que nós repactuamos o acordo com a empresa e eu exigi uma garantia a mais. Eu coloquei, então, o sócio como garantidor, devedor solidário. Ele não constava no acordo inicial e ele acabou concordando e aí nós reduzimos. Eram parcelas de R$ 1.500, nós reduzimos agora, para esse momento de crise, para parcelas de R$ 500. Aumentamos a quantidade de parcelas, eu incluí um responsável a mais pelo pagamento. Foi uma forma que a gente encontrou de equilibrar a situação. Tá? Vamos lá, o Guilherme colocou a questão dos funcionários que já fazem banco de horas normalmente e agora não podem fazer. Como fica essa questão das horas extras habituais que integram o salário? Então, Guilherme, eles vão perder a questão das horas extras habituais, né? Porque a empresa não tem como pagar. E é uma questão bem delicada, porque, em tese, se ele não incorporou essas horas extras, ele não tem como pleitear agora essas horas extras e pedir essas horas extras, tá? Ele vai ter que eventualmente discutir isso depois numa ação judicial e provar, através de tabelas, e provar realmente que ele tinha esse direito e tentar obter essa questão na justiça depois, tá? A Beatriz perguntou aqui sobre suspensão do contrato de trabalho, se pode ser cortado vale-refeição e alimentação. Então, Beatriz, na norma que a 936, ela diz o seguinte, todos os benefícios devem ser mantidos. Acontece que tem essa lacuna realmente no caso de suspensão. Eu, Arão, entendo a favor do trabalhador esse tema e eu acho que o vale-refeição e alimentação devem ser mantidos no caso de suspensão, tá? No caso de suspensão. Mas há essa lacuna. Eu, Arão, entendo que sim fazer a interpretação da norma porque ela prevê que os benefícios devem ser mantidos durante o período ou da redução da jornada ou da suspensão, tá? Então aí, nesse sentido, eu responderia para você que sim. Deixa eu só responder então uma pergunta que ficou para trás, que foi uma questão bem inicial. Força maior e factum principis. Tá? Quanto à força maior e factum principis, nós temos artigo 501 da CLT, força maior. O que é força maior? A força maior é quando você tem algo que não é previsível e que ocorre e que isso despactua totalmente a relação de trabalho. Então, por exemplo, a existência do vírus e essas paralisações que nós estamos tendo, isso é um motivo de força maior. Tá? Isso é um motivo de força maior. Agora, a situação diferente é quando você tem um ato do Estado e esse ato do Estado gera um factum principis, que é o que está no artigo 486 da CLT, 486 da CLT. Então, o Covid é força maior ou é factum principis? Eu, Arão, particularmente, estou entendendo que é força maior, o Covid como um todo. Acontece que essas lambanças que os governos estaduais e municipais estão fazendo, edita decreto, edita decreto, edita decreto, revoga decreto, flexibiliza decreto para funcionar ou não estabelecimentos, isso é factum principis, tá?
E me parece o seguinte, se nós tivéssemos uma norma federal determinando que os estabelecimentos ficarão fechados, ou uma recomendação dos estabelecimentos fechados, força maior tranquilamente aplicado a todo mundo. Agora, quando você tem governos municipais, estaduais, dizendo abre, fecha, pode isso, não pode aquilo, isso me parece uma interferência direta do Estado. Tá? E aí na atividade econômica do empresário. E aí me parece que foi configurado o factum principis. O fato mais importante é o seguinte, nós precisamos, tanto de um quanto do outro, termos tempo para aplicabilidade. No caso do factum principis, o estabelecimento precisa ficar mais de 30 dias fechado, o que vai dar agora a existência da tese do factum principis. Mas, sinceramente, eu me sinto mais confortável em sustentar a tese da força maior para a rescisão do contrato. Tá? Eu acho que a tese de força maior, que está no 501, ela é mais forte para ser encarada, mais factível para ser encarada na Justiça do Trabalho. E há uma tendência, mera tendência, tá? Chute, do TST validar a força maior. Porque a força maior, além de estar nitidamente caracterizada em uma situação como essa, porque o empregador não concorreu para a situação, tá? Então, por conta disso, me parece que o TST vai dar validade, estou chutando pela jurisprudência, à questão da força maior. E factum principis vai depender realmente da atuação do Estado, esses decretos estaduais, a empresa tem que provar o efetivo prejuízo, enfim, provar que o Estado agiu contrária à situação que ela está vivendo. Então, assim, o factum principis não me deixa de forma confortável a dizer para vocês, a situação vai ser factum principis, tá? Vai ter a intervenção do Estado, isso vai ser reconhecido, quem vai pagar a indenização é o Estado. Eu não estou bem confortável assim, tá? Pela previsão de jurisprudência, veja, só uma previsão, porque a gente não consegue afirmar também nenhum momento que vai acontecer. Eu acho que vai ser força maior, tá? A grande problema da dispensa por força maior e aplicar a força maior está justamente o trabalhador conseguir ou não sacar o FGTS. A informação que chegou hoje é que os trabalhadores não conseguirão sacar o FGTS se não tiverem aí uma ordem judicial para o saque do FGTS quando a empresa dispensa por motivo de força maior. Tá? Então, vai ser um problema muito sério mesmo. Tá? O ponto está me lembrando aí que daqui 10 minutos a gente vai perder a conexão, o Instagram vai nos explodir, tá? Então, vamos lá, tem mais perguntas. 5 minutos o Paul está me recordando, não são 10, são 5 minutos. A gente começou antes, o Instagram então vai cortar a nossa conexão. Vamos lá, vamos continuar. Cargos de confiança, é possível redução de salário e jornada? Sim, cargos de confiança estão dentro dessa medida provisória 936, porque a medida provisória trata de uma forma genérica de empregos, e cargo de confiança tem emprego, então é possível sim essa redução. O problema no cargo de confiança é justamente ele não contar com nenhum respaldo, nem mesmo da norma, para ele discutir questões que envolvam ali o seu dia a dia. Tá? O cargo de confiança acho que está mais vulnerável ainda numa situação que nós estamos vivendo. E com mais responsabilidades e possivelmente a pessoa em cargo de gestão está trabalhando muito mais, tá, nesse momento. Outro tema importante aqui para a gente analisar, que é esse que o STF está decidindo agora, que envolve o papel dos sindicatos, o papel do sindicato nesse momento do Covid. Os sindicatos perderam, sociologicamente dizendo, uma grande possibilidade de serem aí os defensores dos trabalhadores. Tá? Os sindicatos deveriam ter se mobilizado, mesmo que pelas redes sociais, saído na defesa dos trabalhadores e terem agido diretamente a favor dos trabalhadores. Por que eu estou dizendo isso? Boa parte dos sindicatos também se perdeu no início, fecharam as portas, deixaram atendimento online precário. Boa parte dos trabalhadores, quando saiu a medida provisória 936, quiseram receber das empresas valores. Eu falo isso porque aqui na minha consultoria de advocacia nós recebemos 4 notícias. Tinha um sindicato que cobrava R$50 para o trabalhador, outro cobrava 150, outro 300 e outro 400
para aceitar o acordo individual. Tá? E eu orientei todas as empresas a dizer o seguinte: não sejam extorquidos pelos sindicatos. Ou o sindicato negocia livremente sem cobrar nada, ou a gente não vai negociar com o sindicato. E foi a sorte, nenhuma negociou, e aparentemente, pelo placar do STF, realmente a negociação caiu por terra. Tá? Como fazer uma convenção coletiva sem contribuição sindical? É a pergunta que apareceu. Então, os sindicatos, esse era um dos motivos também de distorção dos sindicatos. Parece que, como eu falei, os sindicatos perderam o time, eles deveriam ter partido para a negociação, mesmo sem as contribuições, que era uma forma deles se fixarem perante a categoria, e daí sim eles partiriam para as contribuições depois. Tá? Então, os sindicatos perderam totalmente o time para tentar receber uns trocados aí. Muitas rescisões estão ocorrendo por factum principe. Nesse caso, o factum principe, a indenização pelo Estado, seria apenas metade da multa do FGTS. É isso aí. Metade da multa é o que prevê o artigo 486 da CLT. Ele é bem preciso quanto a isso. Como eu falei, eu não me sinto confortável com a tese do factum principis. É a tese mais fraca para a rescisão. Eu preferiria força maior. Por quê? Porque no factum principis você tem que ficar 30 dias parado por motivo de imposição do Estado. E os 30 dias, por exemplo, no estado de São Paulo, não ocorreu, porque o decreto do governador foi do dia 24 de março. Então, em tese, uma demissão por factum principis não preenche requisito legal, e a Justiça do Trabalho vai ser bem minuciosa quanto a isso. Eu preferiria dar a rescisão por força maior do que dar por factum principis. Tá? Pelo menos essa é a previsão aí que nós estamos dando às nossas empresas. Tá? Deixa eu ver aí, tem mais perguntas aparecendo. Tem que fazer uma triagem, porque o ponto aqui me lembrando que o horário está acabando, né? Falta um minuto, enfim. Pessoal, acabou. Eu vou agradecer mais uma vez ao Centro Acadêmico. Agradeço o Pô, a Regiane, o Silas, o Henrique, que são os presidentes. Agradeço a São Judas, agradeço o Centro Acadêmico por essa oportunidade. O link vai estar disponível na minha página prof.arão Miranda lá no YouTube. Também vamos ter disponibilidade aqui pelo Instagram do Centro Acadêmico. Estejam sempre à disposição. Muita saúde a todos. Enfim, mandem perguntas no particular, contem comigo. Sempre bom rever bons e velhos amigos, alunos, colegas. Espero que todos estejam bem. Parabéns ao Centro Acadêmico, aos seus diretores, a São Judas. E fiquem em paz, fiquem com saúde, cuidem-se. Como eu falei, depois que passar a quarentena, um café por minha conta. Tá bom?